Oi, galera do Instagram, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live com a professora Fabiana Brito. Sejam muito bem-vindos, aguardando vocês chegarem. Hoje também uma live muito especial, já que semana passada nós tivemos uma live top com a Clarice, conhecendo a história de Clarice, que está na fila de transplante de pulmão. Ela está lá em Porto Alegre, onde nós temos um centro de referência, né, em transplantes de pulmão. E hoje nós vamos receber a Adriele, que é uma pós-transplantada de pulmão. Já vi que ela está aqui já está online, já assinou aqui para mim. E estamos muito felizes, né, de você estar aqui com a gente. Vai chegando, vai participando. Esperar um pouquinho aí para a turma entrar. Gente, não esquece, clica no aviãozinho, manda agora mesmo para seus amigos, para os seus contatos, para que eles possam assistir e acompanhar essa live. E mesmo que não possam assistir agora, vai ficar salva e aí vocês enviam para quem precisa assistir, para quem precisa conhecer mais sobre o assunto, através do aviãozinho, tá bom? Esse aviãozinho que fica aqui embaixo. Benito, coordenador da Central de Transplante de Sergipe, seja muito bem-vindo. Vamos organizar nossa live, viu? Você está na minha lista. Camila, Ismaías, sejam muito bem-vindos. Flávia, olá Flávia, sejam muito bem-vindos. Então, gente, acredito que vocês já estão sabendo, né, que nós estamos no Setembro Verde. Na verdade, são várias cores nesse setembro. O Setembro Amarelo é uma campanha internacional, né, contra o suicídio, de conscientização, né, para evitar, de prevenção ao suicídio. E nós temos o Setembro Verde, que é uma campanha nacional, né? Uma campanha que foi idealizada lá em 2013, tá? Pelo cirurgião cardiovascular, integrante da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Dr. José Lima Oliveira Júnior. E foi escolhido o mês de setembro, por quê? Porque em setembro nós temos, no dia 27 de setembro, né, foi instituído o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Existe uma lei que instituiu o dia 27 de setembro como o Dia Nacional de Doação de Órgãos. É a Lei 11.584, de 28 de novembro de 2007. Então, desde lá, o dia 27 de setembro é considerado o Dia Nacional do Doador de Órgãos, de doação de órgãos. E isso é muito importante, tá? Para a gente saber. E a cor verde foi instituída porque é uma cor que reflete esperança, é uma cor que representa a esperança. Então, a esperança dessas pessoas que estão em fila, aguardando uma doação, né? Um sim de uma família para continuar vivendo e ter qualidade de vida, tá? Então, essa é a ideia, né? É isso que representa o Setembro Verde, é isso que representa tudo que a gente está vivendo nesse mês, tá bom? E aí, nós vamos convidar agora o Luciano, enfermeiro lá da OPO, seja bem-vindo também. Vamos convidar então a Adriana, aguardando ela mandar aqui o convite para a gente começar, tá? Rayane, seja bem-vinda. Vamos aguardar aqui. Gente, pode enviar perguntas, fiquem à vontade, tá? Pronto. O Instagram dela é @pulmãodadrichegou, tá? Seguem lá mais e acompanhem, né, a Adriele. Então, chegando aqui com a gente é a Adriele Bueno Souza Silva. Olá! Olá, professora, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda.
Obrigada. Você está em que estado? Londrina, Paraná. Eita, está longe também. Tá longe, Então, muito longe. é isso. Então, Adriele, muito obrigada, né, por aceitar meu convite Obrigada. e, e seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, Tô muito então, feliz de gente, participar. que bom. A gente aqui Tá tá me ouvindo feliz aqui. bem? Tô- Estamos. Tem um, às vezes faz um ecozinho, mas dá para ouvir. Você tem fone aí? Tenho. Acho que melhora, Melhor. que melhora. Só um pouquinho. Tá. Alda, beijo pra você, viu? Vou mandando beijos aqui e um abraço. Gente, ó, entra lá no Instagram, tá? Pulmão da Adri chegou. Conheça a história mais ainda de Adriele. Veja como era a Adriele antes do transplante. Né? Eu já segui, a gente seguia o seu Instagram através da Opus Sergipe. E aí passei também no meu privado a seguir, né? Que eu sou enfermeira da Opus daqui. E Sim. aí nós começamos a te acompanhar antes do transplante, né? Então, gente, conheça que é fantástico, né? É motivador, é incentivador. Oi, Eu fico muito veja. feliz em participar. Tá ouvindo agora, né, Agora pessoal? ficou muito, muito melhor. Melhor, né? Aham. Então, estou muito feliz pelo convite, né? É sempre muito bom falar sobre renascimento, né? Falar sobre vida, falar sobre doação. Beijo, Fá, minha prima, irmã, tá aí, ó. Somos guerreira. E estamos aqui para divulgar, né? A nossa intenção é continuar essa divulgação, né? Isso. E levantar a bandeira, né? Ó, Com certeza, olha sou aqui. doador de órgãos. E isso aí. Estamos sempre, né, divulgando com as camisetas, boné. Sempre que eu saio assim para caminhar, mesmo que seja à noite, eu coloco a minha farda, eu falo isso. Então, Adriele, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse esse início aí da sua história. É, Como você chegou a esse transplante? Fique à vontade, a live é sua. É nossa, a gente vai falando junto. Isso. Então, eu sou a Adriele, eu sou de Londrina, Paraná, né, como eu já disse. E em 2016, aos 30 anos, eu descobri uma doença, hipertensão arterial pulmonar. É uma doença progressiva, né, que infelizmente já tinha cometido a minha irmã. E em 2009 ela faleceu. E a minha prima irmã também teve, e em 2014 ela também faleceu. Os nossos pais são irmãos, sabe? Aí deu tanto na minha irmã quanto nela, e aí deu em mim em 2016. Eu descobri em abril de 2016 que eu tinha hipertensão pulmonar genética também. E aí eu iniciei o tratamento, né? Foi bem difícil no início, porque é como se estivesse voltando tudo de novo, sabe? Aí foi terrível, assim, para mim e para a família inteira, né? Porque a gente já tinha visto tudo aquilo, né? Tinha passado por tudo aquilo 2 vezes. Aí eu comecei o tratamento em São Paulo e logo no início já foi detectado que teria que fazer o transplante, né? Eles falaram que era uma doença que não respondia muito à medicação. E por ser uma doença progressiva, eu teria que fazer o transplante, entrar em lista o quanto antes. Aí foi mais um baque, né? Foi bem difícil também, porque a gente não tinha informação nenhuma a respeito disso. A gente nunca tinha ouvido falar, né, que dava para transplantar o pulmão. E a partir daí eu comecei a pesquisar, comecei a, né, entrar em contato com as pessoas que já tinham feito o transplante. E foi indo assim, eu fui me informando mais, né? E eu fiquei 2 anos e meio
na lista de transplante. Eu entrei no dia 14 de junho de 2017 e no dia 5 do 12 de 2019, meu pulmão chegou. Graças a Deus. Depois de 2 anos e meio. Então você ficou na fila por 2 anos e meio. 2 anos e meio em São Paulo, né? Que eu sou de Londrina, mas aí tive que deixar toda a minha casa aqui, minhas coisas aqui, tudo, a minha vida aqui em Londrina. E fui para São Paulo, né? Em busca do transplante. Ah, Porque tem que e, morar, né? Próximo do hospital. Eu tinha que morar 2 horas do hospital. Que a hora que e, liga, eles têm que estar rapidinho lá no hospital. e como foi, Adriele, quando você recebeu essa ligação, né? Foi eu não sei explicar muito bem, eu falo. Foi Eu um misto. acho que é difícil, né, explicar. Exatamente, é um misto de sentimentos, assim, a gente tá esperando ansioso, né, porque já tinha 2 anos e meio de lista, tá? O que eu mais queria era que o telefone tocasse, né, pra gente resolver isso, né, e dar tudo certo e voltar para casa, né, que essa era a meta, voltar para Londrina, né. E quando toca, vem tantos sentimentos, tanta coisa que você não dá para definir, assim. Eu falo que um misto de ansiedade, medo, esperança, felicidade. Não dá para explicar. É, É muito doido o momento da ligação. É muito doido. E a gente foi, né? Eu fui chamada de madrugada. Aí eles me deram um tempo limite assim para chegar até bom, eles me ligaram entre 2h30, 3 horas da manhã e era para eu estar no hospital 6 horas da manhã. caramba. Então foi tranquilo assim, porque o meu doador ele era de Guarulhos, São Paulo. Foi a única coisa que eu soube, que era um homem, né? Masculino e de Guarulhos, São Paulo. Aí, teoricamente, ele estava perto, né? Não estava tão longe. Aí, por isso, esse tempo a mais que eu tive para chegar no hospital. Mas é muito imprevisível isso, porque quando vem de fora, né, tem todo o trâmite de buscar o órgão, né, fazer a captação. E aí, às vezes, por isso, tem que estar, tipo, eles dão 2 horas para chegar, né? Mas foi Isso. muito, muito, muito doido o Eu, dia ima- da chamada. eu imagino, né? Alegria, ao mesmo tempo medo, né? Medo, muito medo. Angústia, esperança, né? Sim, Você sim. é aquela coisa. É um misto de sentimentos assim que só quem passa, eu acho, tem a noção mais ou menos do que é, né? É bem complicado. E a chance, né? É tipo, é a minha chance e tem que, como você colocou no É, texto que você mandou para mim, tem que ter a fé e seguir. sempre, sempre. Quando eu recebi a ligação, né? Tava eu e minha mãe, né, em casa. Aí eu levantei, na verdade eu não tinha nem deitado, né? Eu tava fazendo a inalação, tinha terminado de fazer a inalação, já ia dormir. Aí foi bem nesse momento que o telefone tocou. Aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, meu pulmão chegou. Dessa vez vai, porque eu já tinha sido chamado há um mês e pouquinho antes, sabe? Hum, E não, o pulmão não estava viável, né? Tava com infecção e aí acabou que não foi feito, né? Não era a hora, na verdade, isso, né? Não era o meu momento. isso. Então, você fez o transplante em São Paulo e a Clarice fez. Oi, acho que Agora voltou. caiu aqui. Então, ela está em Porto Alegre e você fez em São Paulo. São os dois grandes Isso. centros, né? Referência, não é São, isso? são. Para No pulmão. Brasil, é. Isso. São Aqui, Porto Alegre e São Paulo, e eu acho que
Messejana, se eu não me engano, tem também, só que é uma taxa bem menor, assim, de transplante de pulmão. Em São Paulo tem no INCOR, né? E tem um outro hospital também que é. Ai, agora me fugiu o nome do hospital, mas Você fez no é Incol. mais interior. Eu fiz no INCOR, isso, com a equipe do Dr. Samano. E me diga uma coisa, então vamos lá, vamos conhecer mais. Então, você fez o transplante, você quando ficou 2 anos e meio na fila, foi chamada em 2019, né? E assim, quando a gente olha seu Instagram, que olha a foto como você era, né? Como você estava e como você está Sim, hoje, né? Gente, é impressionante, né? A mudança, a qualidade de vida, o que você hoje faz, você mostra lá você correndo, você andando. Então, isso é muito importante, né? É, muito. e a gente entender, né, Adriele, que você não é cura, né? Você continua sempre em tratamento, sendo acompanhada. Então, Sim, fale pra gente um sim. pouquinho como foi o seu pós-transplante e como está sendo esse pós-transplante hoje, né? Porque eu acho que os primeiros meses são mais complicados. Sim, foi bem complicado, né? Inclusive a cirurgia foi bem difícil, né? Porque hipertensão pulmonar, ela requer um pouco mais de cuidado, né? Na questão da cirurgia, tem que fazer o uso da ECMO, né? No pós-transplante foi bem complicado, porque meu rim, ele literalmente parou, eu tinha que ficar 24 horas em diálise. Sim, E foi bem difícil pós-cirúrgico. Eu fiquei do dia 5, né? Eu fiz a cirurgia no dia 5 de dezembro e eu saí da UTI no dia 23 de dezembro. Então, todo esse período eu fiquei na UTI. E eu saí da UTI fazendo ainda a diálise, né? Só que aí estava mais espaçado, fazia acho que 2 vezes por semana ou 3 vezes na semana. Mas mesmo assim, meu rim, eu fiquei bem inchada, meu rim foi voltando aos poucos, né? Mas graças a Deus, a partir do momento que eu fui pro quarto, né? Aí tudo foi melhorando, graças a Deus. No início, continuei usando o oxigênio. Foi assim um período bem frustrante para mim, porque eu pensava, né? Eu falava, meu Deus, mas eu fiz o transplante e ainda preciso do oxigênio para dormir, porque eu não conseguia dormir sem o oxigênio. Eu tive que reaprender a respirar. Eu tinha esquecido como respirava. E aí foi um período assim, até o doutor foi, né, na visita, ele me explicou, ele falou, Adriele, é assim mesmo, né? Você está num período de adaptação, o seu pulmão ainda está em expansão, ele vai expandir e é assim mesmo, você vai dormir sem precisar usar oxigênio, mas você tem que ter paciência, porque é assim mesmo. Aí eu fiquei mais tranquila, né, depois que ele falou, mas foi um período assim que eu fiquei bem frustrada, né? E eu não sabia. E depois as pessoas me falavam: não, é normal, às vezes as pessoas vão para casa com oxigênio. Tanto que eu fui para casa usando oxigênio para dormir. você já queria transplantar e já E já saí sentiu o respirando, ar, né? né? Imagina, Não imagina. que não tivesse, né? Porque era um É. fluxo bem menor no início, né? Na UTI. Depois que eu fui para o quarto, eu não usava mais, assim, só usava para dormir, porque eu não conseguia dormir, me dava apneia quando eu ia dormir. E foi Qual... assim, aí o início das medicações, né? Pode falar, professora. Não, pode completar. O início das medicações foi Sim. bem complicado, né? Até adaptar, mas eu falo que eu fui muito abençoada, assim. Muitas pessoas não conseguem se alimentar direito no início. Eu sei, desde a UTI, a partir do momento que eu abri o olho, eu já queria comer. Sempre foi muito. As pessoas me conheciam pela pessoa que gostava de comer. Tanto que a recuperação foi bem mais rápida por conta disso, né? Porque ajuda Uhum. bastante, né? Quando a pessoa tem uma alimentação boa, né? E tem paciente que não consegue, né? Por conta das medicações, o estômago fica ruim e acaba não se alimentando direito. E a recuperação, Uhum. às vezes, é mais lenta, né?
Mas a minha recuperação, assim, a partir do momento que eu saí da UTI foi maravilhosa, assim, foi uma bênção mesmo. Eu Que fiquei bom. 1 mês e 2 dias internada. E depois que eu saí, né, continua o tratamento, né, continua indo 3 vezes na semana no hospital, fazer exames, consultas, fisioterapia, né, por 3 meses. Tive 3 rejeições de início. As primeiras 3 broncoscopias que eu fiz, né, que é o exame que vê a rejeição, Sim. deu rejeição, tive que fazer pulsoterapia com doses fortes de corticoide, fazer o GAN, né, que é aquele remédio para citomegalovírus, que a gente toma na veia, que tem que estar no hospital também todos os dias, inclusive, semana inteira. E, e foi assim. Aí depois agora eu tô indo entre 2 meses em 2 meses fazer acompanhamento, né, os exames e a consulta. Agora no dia 24, 25 eu tenho consulta, e no dia 28, dia 25 eu tenho exame, no dia 28 a consulta. Então é Já uma tem 2 meses. maratona, né? É uma maratona de Sim, consultas. professora. No É, início, sim. com o passar do tempo, isso vai diminuindo, né? Vai ficando mais espaçado, né? Sim, As consultas, os exames. É, e em relação, o Ricardo perguntou aqui em relação às medicações, né, que você usa, porque o transplantado ele vive, né, para o resto da vida usando os medicamentos para prevenir a rejeição, né? Então, sim. é, você conseguiu se adaptar? É complexo? Em média de quantos medicamentos você precisa tomar? Para o pessoal já ter essa ciência de que realmente é um tratamento, né? Ou seja, um É, acompanhamento para o resto da vida. é uma troca, né, por uma qualidade de vida muito Isso. melhor que super, hiper compensa, vale a pena. Eu falo, gente, quem tá em espera, né, em lista, vale muito a pena, né? Toda a caminhada difícil de espera da doença, de tudo, quando você transplanta, que você tem a qualidade de vida transformada, vale muito a pena. E quanto às medicações, a gente no início é bastante remédio, né? Uhum. Inicia com outro tipo de remédio. Aí depois que eu tive a segunda rejeição, foi trocado a medicação. Aí hoje eu tomo micofenolato de manhã e à noite, Uhum. e tacrolimus. Ele também é de manhã e à noite. No início você toma remédio o dia inteiro. Agora eu tenho, tá bem espaçado assim, eu achei, nossa, tá ótimo nessa questão. Não tem muito assim que ficar tomando remédio toda hora. Eu tomo também o Bactrim, que tem que tomar para o resto da vida. Hoje mesmo a farmacêutica me ligou e ela queria saber o que, que eu tomava, né? Ela falou, tô fazendo um teste com você de memória. Falei, às vezes a memória falha, sabe? Mas eu lembro, a maioria das vezes eu lembro. É o Tracolimus, micofenolato, prednisona, que é o corticoide, que é para o resto da vida também. Mas agora ele diminuiu a dose, graças a Deus. Que é o que é mais chatinho, assim, que ele incha o rosto, incha o corpo, né? A gente Isso. fica com alteração hormonal, fica, às vezes, né? Mas tá tranquilo. Agora eu tô com 10 miligramas e eu senti que já diminuiu um pouco a bochecha. Eu vi que você ficou mais gordinha. Tô 13 quilos, professora, 13 quilos eu aumentei depois do transplante. Mas eu tava muito seca, tava muito magra. Tá, bem diferente. Eu acho que se colocar assim, eu não vou perceber que Não, é a mesma pessoa, não, gente. Segue lá o Instagram que vocês vão ver. sério, É, gente. Eu não me reconheço. Às vezes eu olho no espelho e eu falo pro meu marido, eu falo, eu não tô me reconhecendo. O meu rosto mudou totalmente, né? Tanto, sei lá. Falei, acho que é efeitos dos remédios e mesmo e das alimentações. eu ia printar uma foto sua para abrir aqui e acabei esquecendo. Ah, é muito diferente. Quando as últimas fotos, meu Deus, ela tá outra pessoa. Eu acho que não Sim, vão acreditar nem que é ela.
É, E aí, o vídeo que eu fiz de setembro passado para esse setembro, eu falo, meu Deus, que diferença. O rosto enorme, né? Agora, antes era bem fino o rosto. É bem diferente mesmo, muda então, totalmente. E a maioria, isso. todos os transplantados, né? Então, você falando aí das medicações, né? Eu fico imaginando, porque assim, além de lembrar, os nomes são terríveis, né? De decorar. O Bactrim até agora eu não decorei, porque ele é composto por dois nomes. Aí ela me perguntou hoje, eu falei, olha, eu sei que é Bactrim e que ele é antibiótico, só isso. Isso. E, e É assim, bem gente, chatinho o nome dele. Exato. isso. Metoxazol, Zamol, Com, Vigis, Azol. com tri alguma coisa. Tá Sei também, eu cortando. acho que a internet enganchou aqui, aí eu fiquei, cortou, aí o nome também não saiu. Então, e essas medicações, gente, o Bactrim não, que é um antibiótico, mas outras medicações que ela falou são medicamentos que o transplantado ele usa para o resto da vida e atacar o pulmão, porque querendo ou não, é um corpo estranho para o organismo da Adriele. Não era dela, né? E aí o organismo vê como corpo estranho e pode reagir contra ele. Então você usa um imunossupressor, né? Você baixa a sua imunidade para justamente você não guerrear com esse pulmão. Então os Isso. transplantados, eles se tornam imunossupressores, né? Tem uma imunidade baixa e aí todos os cuidados, as vacinas que são necessárias, outras medicações para te proteger, né, Adriele? E os Sim. cuidados, né, dos ambientes, dos locais. Agora mesmo que a gente está na pandemia do Covid, então é realmente 100% de isolamento, né? Evitar contato, Exato. não pode receber visitas, né? Quer dizer, além de tudo isso, né, enfrentar esse momento de pandemia, como é que está sendo para vocês? Muito difícil, né? Porque assim, qual era a expectativa pós-transplante? Porque antes do transplante já tinha só um pouquinho, desculpa. Fique à vontade. Eu tinha imunidade baixa, né, por conta da doença, né? Já tinha imunidade baixa. E aí a gente evitava muita coisa, inclusive eu não conseguia andar, né? Eu andava de cadeira de roda, ia para o hospital de cadeira de rodas. E a esperança do pós-transplante era o quê? Viver, né? Encontrar a família, tá todo mundo junto, né? Se, fazer tudo que eu tinha, que eu não podia antes. Só que eu saí de alta em janeiro e aí já começou, né? A pandemia, né? Tanto que os meus primeiros 3 meses foram muito tensos quanto a isso, porque eu tinha que ir para o hospital todos os dias fazer o GAN e cada dia pior, a pandemia só piorando. Abriram Uhum. uma ala de Covid lá do lado do hospital dia que eu fazia a medicação. Eu saía de lá eu chegava lá morrendo de medo. Quando eu saía, parecia que eu estava flutuando, assim, de medo mesmo, medo. Porque a gente faz o transplante e aí, né, ter que passar por Uhum. isso foi muito difícil no começo. Eu estava entrando até num período assim de muita ansiedade. Eu não queria nem ouvir falar sobre isso, sabe? Eu queria ficar fora de notícias, assim. Aí foi até que a gente foi conversando, né, com o meu esposo, que estava me acompanhando, tudo. Aí foi melhorando, assim, nessa questão psicológica mesmo, que eu estava bem, sei lá. Não... Imagina, você pegou bem nessa transição aí, né? Sim, foi bem no início, aos 3 primeiros meses, né? E aí Uhum. eu tive a rejeição e tive que continuar o GAN. E aí perdurou por mais, acho que, uns 4 meses, se eu não. E então foi bem difícil e tal, mas aí agora, né, eu tô com 9 meses de transplante.
pedi, né, para a equipe para voltar para Londrina, né? A intenção era voltar para Londrina, encontrar a família, os amigos, todo mundo, né? Mas infelizmente não dá, né? Que é difícil, é muito difícil, né? Às vezes a gente se cuida tanto e onde a gente menos imagina, né, pode ter o risco, né? E Sim, pra sim. gente é muito mais perigo, é muito mais arriscado, né? Professora, você sabe, né? Por conta da Sim, com certeza. imunossupressão, dos Uhum. medicamentos, né? A imunidade é baixa, eu não tenho anticorpos para combater o vírus, nem um vírus de gripe normal, imagina esse que é devastador, né? Então, foi Isso. bem difícil, está sendo ainda. Às vezes eu fico um pouco frustrada por não poder encontrar as pessoas, né? Minha família, gente, a minha família eu não posso ir na casa e não posso receber na minha casa, Não, né? jamais. Então, aí é bem frustrante às vezes, mas ao mesmo tempo eu já sinto a alegria e felicidade e gratidão por estar bem, sabe? E aí acaba amenizando essa frustração, para dizer assim. Ô, Adriele, e hoje você tem restrição de alguma coisa? Ou você consegue fazer tudo? Então, na verdade eu consigo fazer tudo, né? Mas a maioria, assim, tipo, na minha casa, né? Meu marido não deixa eu pegar peso, não deixa eu fazer nada, mas eu já posso até, assim. Mas Uhum. eles não deixam, sabe? Não deixam eu limpar a casa, não deixam eu fazer nada. Ótimo! Deixa ele pegar o peso e fazer tudo. Esse menino. Quem, Ó, quem organiza as coisas é ele. Ele que, aí, tipo, todo dia tem que fazer exercício, né? Eu tenho que aham. fazer alguma coisa, me movimentar, que às vezes eu sinto necessidade. Começa o tacrolimo, ele dá muita tremedeira, né? Eu acho que misturado com os outros, aí fica, gente, né, fica muito. Às vezes dá ansiedade, eu começo a tremer muito. Hoje mesmo eu estava bem trêmula, minha mão ainda está um pouco trêmula. Sim. E é por conta do tacrolimus, né? Faz parte, é normal. Às vezes as pessoas vê assim, tremendo e falam, que isso, tá com fome? Não, é o remédio. Imagino. E eu sinto a necessidade, assim, quando eu tô assim, eu sinto a necessidade de fazer exercício. Aí sempre à noite, quando não tem movimento, aí meu esposo me leva para caminhar, para fazer, andar de bicicleta. Sempre assim, quando não tem muito movimento, a gente sai. Ó, a Flávia Buenos disse que é para você aproveitar a boa vontade dele, viu? Sim, tô aproveitando. Ele tá, eu falo que é meu anjo na terra, ele faz tudo. É bem isso. A Flávia, ela é Então, minha prima irmã, professora. A Flávia, ela é minha prima irmã, irmã da Franciele, que é minha prima irmã que faleceu. que legal. Então, vou te conhecer via online, redes sociais, Flávia. Um prazer. Obrigada por estar aqui também participando. Ela já tá te seguindo. É? Que bom. Então, e aí a gente pode, né, conhecendo um pouquinho o que é o pós-transplante de pulmão, né? A gente ouve muito falar transplante de rins, fígado, coração, né? Mas não muito pulmão, pelo menos aqui na nossa realidade, tá? Então, conhecer, né, e conversar com uma pessoa que está em pós-transplante de pulmão, então isso realmente é gratificante, né? Ver a sua qualidade de vida. Primeiro, porque a gente precisa entender que a doação é isso, né? Primeiro, eu Sim, preciso que alguém doe, né? Que uma família diga sim. E também ver o outro lado, como é que fica a transformação na vida de alguém quando você diz sim, né? Então, exato. gente, é impressionante. Não deixe de seguir lá o arroba pulmão da Dri chegou, né? Isso. E ver no cartaz tem. Não, eu não coloquei no cartaz, foi uma falha minha. Mas arroba pulmão da Adri chegou. Vejam como era a Adriele e como é a Adriele hoje. Então, o seu sim, né, pode mudar a vida de alguém. E eu sempre falo, sabe, Adriele, que quem trabalha com doação, quem está em fila, ninguém, né, é responsável pela morte de alguém e ninguém deseja. Mas De foi o que eu jeito nenhum. falei, né, na live anterior,
que a morte, ela faz parte do ciclo da vida, ela acontece a todo instante. Então, nós estamos aqui, infelizmente, tem pessoas morrendo. E muitas dessas mortes que acontecem no mundo todo, né, a todo instante, porque faz parte do ciclo da vida, são mortes encefálicas. Sim. São mortes em que todo o encéfalo, toda a estrutura neurológica, ele para de funcionar. E quando a gente tem um diagnóstico de morte, que é a morte encefálica, que é diferente da morte comum, que é aquela que o coração para, né? Então, na morte encefálica, né, a gente consegue fazer a manutenção dos órgãos através de equipamentos e medicações, já que perde toda a estrutura neurológica que nos mantém vivos. E nesses casos de morte encefálica, a gente consegue, né, fazer com que aquela pessoa possa vir doar os órgãos. Claro, existem alguns critérios clínicos, de exames. Então, tem uma equipe que vai avaliar isso, né? Sim. Então, essa morte, ela aconteceu. Ninguém teve culpa e ninguém desejou. Isso acontece a todo instante. Seja por um AVC, né? Um acidente vascular encefálico ou cerebral, como queiram chamar, hemorrágico isquêmico, seja por trauma crânio, né? Um traumatismo craniano, por um acidente, por um tiro, né? Seja por encefalopatia hipóxica, que é pós-parada cardíaca, o paciente apresenta algumas paradas cardíacas e, infelizmente, ele tem uma hipóxia cerebral muito grave, né? Que vai morrendo todas as células, já que elas não são... as células neurológicas, elas não se regeneram. Então, nesses casos, a gente tem diagnóstico de morte encefálica, precisa seguir o protocolo, né? Resolução do Conselho Federal de Medicina, 2173. E aí a gente tem a possibilidade dessa doação, tá? Então, só que a morte, ela é inesperada, a gente não sabe quando vai acontecer, né? Então, e não sabe como vai acontecer, mas que vai acontecer porque faz parte da vida. Então, o que é importante? Conversar com a família e dizer assim, ó, se um dia acontecer algo comigo e alguém vier entrevistar sobre doação de órgãos, doação de córneas, tecidos, pode autorizar. Porque hoje é a família que autoriza. Não existe mais documento, registro em cartório, não existe mais registro em RG, tá? Desde 2001. Hoje, na verdade, desde 2001, né? E até os dias de hoje, no Brasil, como é que funciona? A família é que vai ser entrevistada e ela autoriza. Então, você precisa dizer em vida à sua família a sua vontade. Se você é doador e se você não é doador. Porque o fato de você não ser doador não está errado. É seu direito. Mas você precisa deixar a família ciente, né, Adriele? Para que a família, na hora do ocorrido, não fique em dúvida. Mas o que a gente quer é que todos digam sim. A gente estava conversando essa semana a respeito disso, né? Eu dei uma entrevista para um programa local aqui e eles abordaram o tema Setembro Verde, né? E uma mãe doadora estava no programa e ela falou que quando, né, aconteceu, o filho dela faleceu, teve morte encefálica por um tiro e ela, naquele momento de dor, de desespero, né? Uma coisa inesperada, tal, ela não lembrava. Só que aí, a partir do momento que foi dado o diagnóstico de morte encefálica e que ela foi para casa, descansou um pouquinho, porque realmente a equipe é muito treinada para isso, né? Eles vão explicar certinho como que é, e aí ela foi para casa, descansou. E nesse período, ela lembrou que o filho de 19 anos tinha dito que queria ser doador de órgãos. E ela falou assim que isso facilitou demais para ela. Né? Foi uma coisa assim que, tipo, crucial naquele momento para ela decidir, né, que ela queria doar os órgãos dele, porque era o desejo dele. E eu achei muito lindo isso. E é o que a gente busca hoje, né, conscientizar as pessoas para que fale isso em vida. Igual, né, a professora disse, nós não comemoramos morte, gente, de forma alguma. Às vezes as pessoas olham, né, o nosso perfil, essa insistência em conscientizar, né? É uma coisa assim que a gente faz todos os dias, né, para conscientizar. Eu falo, eu recebi
o meu sim, eu recebi o meu órgão, eu quero que todo mundo receba. E quando alguém recebe, é como se fosse para mim, sabe? A gente vibra, a gente fica feliz. Ontem, essa madrugada, teve o transplante da Dani. Gente, quando a gente sabe, chega a arrepiar, sabe? Eu falo, meu Deus, que coisa. A gente vira uma família, é como se fosse uma família. A gente sente aquilo pra gente. E é muito bom isso. E o que que depende? Do que depende? De, de dizer sim na hora da morte encefálica, né? E eu acho Uhum. muito bonito isso. É o maior ato de amor ao próximo que alguém pode ter. Não existe assim uma coisa mais. Eu falo que é louvável esse ato, né? Que a pessoa deixa a dor de lado e pensa no próximo, né? Que é literalmente o amor ao próximo, né? E a gente É, não comemora a morte, a gente comemora a vida que vai vir através daquela morte, que infelizmente é inevitável, né? é isso. O Benito sempre fala, né, em suas palestras, que é o coordenador da Central de Transplantes daqui de Sergipe, ele estava até aqui na live, é, é justamente isso, né? É ressignificar a morte, você dá um novo significado ao processo de morte para aquela família, né? Então a família ressignifica a morte. Ele usa muito esse termo. E eu ouvi isso essa semana também, que assim, a ressignificação da morte, ela ajuda muito no luto da família, né? Que acaba que a pessoa fala, né? Ele foi um herói, ele salvou até 8 vidas, né? Tipo, o luto é um período muito difícil, né? Então, é como se amenizasse a dor quando lembrado que ele salvou vidas, né? É mais ou menos E isso. isso é um conforto, né? Na verdade, Sim, para aquela sim, família. sim. Ô, Adriele, você tentou descobrir quem era o seu doador? Porque assim, a lei proíbe, né? Sim, sim. Assim, a lei proíbe da central, dos envolvidos, falar para você, mas você pode correr Aham. atrás, né? Mas já passou isso pela Então, sua cabeça? Essa sensação? Como é? Explica aí pra gente. antes do transplante, eu sempre assim falava que eu tinha vontade de conhecer, né? A família do meu doador, né? Só que depois do transplante, muita coisa muda assim na cabeça da gente, né? Eu falo que não que a gente mude em si, né? Nossa, mudei, não. Mas com o passar do tempo, né, as coisas vão mudando, assim. E hoje eu não sei se eu quero, entendeu? Nesse momento, conhecer. Na verdade, meu esposo andou pesquisando, porque ele gosta de pesquisar essas coisas, sabe? Ele andou pesquisando, só que ele não descobriu, porque como São Paulo é muito grande, né? E Isso. quando é assim, veio do interior, veio de uma cidadezinha, sai na mídia, né? Mas São Paulo é muito grande, o meu doador era de Guarulhos, né, São Paulo. E aí não dá, eu não teve como, assim, ele pesquisou, mas ele não soube. Eu só sei que o meu doador, ele tinha 20 anos e era homem, e de Guarulhos. Só isso. Mas como eu disse, assim, se um dia, né, futuramente, porque depois acho que de 2 anos, se as duas partes quiser, aí pode, né? Se as duas partes aceitarem, né, que quer conhecer, aí pode ter um encontro. Mas nesse momento, com 9 meses de transplante, eu acho que eu não queria. Não por nada, mas pelo misto de sentimento, pela contradição de sentimento. Tá recente, né, para a família. E eu falo que é uma contradição muito grande, né, de alegria, de felicidade pra gente, pra mim, pra minha família. E ainda é uma dor muito grande, muito nova para a família do doador, né? Então, acho que por isso, né, que já não pode, né? A lei não permite. Isso. É, vou botar aqui seu Instagram. Pulmão da Adri chegou. Veja se eu acertei aí. É,
Seguem aí, gente. Então, isso é bom, eu trouxe esse assunto, né, esse ponto, para esclarecer, porque muita gente pergunta, principalmente as Sim, famílias que querem ser doadoras, que querem sim. doar. Então, a lei, ela não permite, né, a não ser que o doador, o receptor, corra atrás, chegue lá, né, aí é com eles. É. Mas a central de transplante, na verdade, é a organização de procura de órgãos que faz todo o trabalho de captação buscativa, ela não tem acesso à lista de transplante, ela, né, de pessoas que estão em fila. Quem tem é a central de transplante. E não há essa comunicação. Então, por exemplo, a gente trabalha em busca da doação. A SET vai fazer a distribuição desses órgãos, que é a central de transplante de cada estado. Eles têm acesso, mas nós não temos. Então, a SET não pode nem passar para a gente. Né? Sim, Não, não. Então, isso é importante esclarecer, né? Que não pode haver essa divulgação justamente pela questão do sentimento. Né? As pessoas podem ver na Adriele, ele de 20 anos, né? sim, E sim, querer que você faça parte da família dele. Se você é outra pessoa, você tem sua família e sua história. Então, na verdade, cabeça de ser humano é inexplicável. A gente não sabe é, como é que vem essa reação, né? exato. E também do seu lado, né? Então, É, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, porque a família doadora quer conhecer. Gente, é um respeito dos dois lados. sim, Porque o doador, o receptor pode não querer receber, né? Então, é uma questão de respeito, né? Nem sim. todo mundo quer, nem todo mundo tem essa vontade. Eu sempre, assim, como eu disse antes, eu tinha vontade, né? Falava, nossa, deve ser muito bonito, assim, o encontro, né, da família, né, com o receptor, né? Deve ser, e é, né? Eu sei que é, porque já vi alguns casos. Mas depois do transplante eu comecei a pensar nessa possibilidade, assim, de contradição de sentimentos, né? Que não tem como. É uma euforia de alegria, de felicidade, com o contrário total da família doadora, né? Eu conheço uma mãe que doou os órgãos do filho dela de Salvador, ela é de Salvador. E ela me chamou no Facebook, depois de alguns meses de transplante. E quando ela começou a falar comigo, ela falou que o filho dela tinha falecido e que ela tinha sido no dia 5/12/2019. Gelou meu corpo inteiro. Eu falei, meu Deus, será que é o meu doador? Né, eu pensei. Mas aí não, ela falou assim, a gente é de Salvador e o meu filho também foi doador de órgãos no dia 5. E aí eu vi, né, a sua história no Facebook, Instagram, e eu tenho te acompanhado, né, e eu queria conversar com você, normal, assim, né. Aí a gente se tornou muito amiga. Ela é uma querida, muito querida. E todo mês, no dia 5, ela me dá os parabéns. Ela é um amor. E eu falo assim que toda a família doadora, eu sinto gratidão como se fosse para mim, sabe? Eu sinto por todas as famílias doadoras, porque é um gesto lindo, lindo, lindo e louvável mesmo, porque não dá para explicar, né? É uma dor terrível perder um filho, né? E assim, mesmo assim, ela pensar no próximo e fazer a doação de órgãos, né, para salvar outras vidas. E assim, nós que trabalhamos com a captação e com a doação, a gente fica no meio, né? Sim, Então a gente trabalho tem lindo, a tristeza e a gente tem a alegria. dos E dois aí? lados. Né? Eu Então a gente imagino que precisa seja também, difícil. a gente precisa também, né, de um apoio realmente Sim, psicológico, ter uma mente bem centrada, porque a gente fica nesse meio, gente. E oi, Lucinéia, Lucinéia da OPA aqui de Sergipe. É, então a gente fica, no momento que a gente já acompanha, que a gente colhe a história, às vezes é um jovem, um acidente de moto, a gente já vai sentindo isso, né? E aí na hora da entrevista é uma das partes mais, é a parte mais difícil do todo o processo de doação, é a entrevista, porque a gente não sabe, a gente vai sem saber o que é que a gente vai encontrar e receber, né? Como eu eu falei, imagino que seja muito difícil. é muito difícil. E então é o momento da tristeza, né? E
quando a gente começa, quando a família diz sim, então a gente começa um mix de sentimentos, porque a gente tem a tristeza que perdeu um ser humano, a gente sentiu a dor da família na entrevista e no acompanhamento dessa família até tudo se finalizar, mas ao mesmo tempo a gente tem o sim da família, e esse sim da família passa a ser a nossa sensação de alegria, Sim. né? Porque esse sim a gente vai passar tudo para a central de transplante que manda para a nacional. E aí diz assim, Aham. ó, tem receptor, vai ter captação. Então, aí começa o sentimento de alegria, de que nosso trabalho está dando certo, que alguém vai receber esse órgão, vai ter qualidade de vida, mas a gente não esquece o sentimento da tristeza. Eu Então, imagino que seja é difícil lidar com essa, né, contradição de sentimentos, eu imagino. isso. E aí, Adriele, a gente começa a correr, porque é uma corrida contra o tempo, né? Sim. Então a gente corre para dar certo, para que esse doador não pare, não faça parada cardíaca. E, é, e nessa corrida a gente às vezes, né, como que eu sempre falo, a gente extravasa, né, uma, uma alegria, mas ao mesmo tempo tristeza, mas a gente entra numa agitação tão grande, né? Que quem tá de lá, de fora, acha que a gente tá assim, poxa, o cara morreu e elas são assim, tão excitadas, essa equipe tá tão. Mas é porque é um mix de sentimento, porque Exato. a família disse sim, porque o doador disse sim. Então a gente também quer atender eles, né? Então, E uma poxa, eu coisa, quero fazer esse atendimento e eu quero salvar vidas. Então a gente fica nesse. E é por isso que a gente extravasa mesmo essa agitação, esse sim, corre-corre. E às vezes a gente sorri, né? E às vezes a gente sente a chora. tristeza. Aham, Bem isso. imagino. E eu acho muito importante mesmo esse trabalho, professora. E na questão também da manutenção do doador, né? Assim, eu não tinha muita noção disso. Eu vi algumas lives, né, sobre isso, os médicos falando, né, que a equipe de manutenção do doador é essencial, né? Porque se não tiver uma equipe, não existe doador, né? Porque a partir do momento que o cérebro para, se não tiver o cuidado, todos os órgãos vão parar, né? É questão Isso. de tempo, né? Muito pouco tempo, às vezes, né? Eu também não tenho essa Uhum. informação, mas a professora deve ter. E eu acho muito lindo mesmo, assim, as pessoas que trabalham com isso, eu falo que elas são especiais, porque tem que ser especial para ter essa, né, leveza e ao mesmo tempo, né, conseguir trazer a família, acolher a família doadora, né, e levar uma conscientização, às vezes ali na hora, no momento mais difícil, que às vezes a pessoa não tem consciência, né, das coisas, e a equipe muito bem treinada vai e faz todo o papel lindo, né, que foram treinados para isso. Eu sou muito grata por todas as equipes, né, daí de Aracaju, daqui, todas. Eu acho muito lindo esse trabalho. Que bom. E assim, e eu vejo o quanto vocês pegaram essa causa para vocês, né? De Sim, abraçar e de trazer, né? Vocês tinham como ficar na de continuar, né? vocês, né? Ficar na de vocês, ao mesmo tempo mostrar isso para todo mundo e virar uma causa pessoal. E eu acho legal isso, que vocês se comunicam, né? Então, vocês que estão Sim, em lista, que pós-transplante, eu vejo que vocês acabam se conhecendo, né? Do Brasil todo. sim, Isso é sim. fantástico. Inclusive, estou muito feliz mesmo, porque teve 2 transplantes de pulmão. Semana passada teve um, e essa madrugada teve o da Dani, mina de fibra, que, meu Deus, a gente está muito feliz. E a Gabriela, ela me chamou um dia antes, me pedindo oração. Ela falou, Dri, ora por mim, porque eu também tenho HP e meu coração está muito fraco e eu estou sendo priorizada nesse momento. E eu vou ter que usar ECMO, porque meu coração não vai aguentar esperar o meu pulmão. Sabe, aquilo me trouxe uma tristeza muito grande, assim, eu pedi muito a Deus, falei, meu Deus, que difícil, que situação difícil, porque a ECMO na cirurgia já é difícil. Imagina você colocar a ECMO
antes da cirurgia para esperar o pulmão, né? Então, eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia que ela consiga esse pulmão, né? Ela me chamou, falou que me acompanhava, eu nem a conhecia, mas ela falou que me acompanhava e me pediu oração. Eu peguei aquilo para mim, sabe? E no dia seguinte, que ela ia colocar ECMO, o pulmão dela chegou. Eu falo, chega a me arrepiar, sabe? Eu não conheço ela, mas é como se eu conhecesse, como se a gente tivesse já uma amizade de longa data. Mas você não orou? Deus atendeu e Orei, a fé. exatamente. E não era só eu que É, estava orando, não. Tinha mais gente, porque é. pedi oração para todo mundo. É engraçado isso, né? A gente ora, pede tanto a Deus, aí quando acontece, meu Deus, Sim. aconteceu. Aí, Aham. mas você não me pediu? Acho que ele olha assim pra gente e diz, mas você não me pediu? Cadê sua fé? Agora, você achou que não era possível, né? Que sua fé Nossa, não, eu me não... emocionei, professora, eu me emocionei, sabe? A hora que eu fiquei sabendo que ela tinha sido transplantada, eu falei, meu Deus, como Deus é bom na nossa vida, ele não tarda, é no momento certo, né? É no momento certo, ele vem com providência e acontece. Nossa, eu fiquei muito feliz. E aí, agora o da Dani, nessa madrugada também, fiquei sabendo, muito feliz também, meu Deus. E saber que tá voltando a ter transplantes de pulmão é muito, muito bom, porque estava praticamente parado, né? Parado. É maior, é o que mais o Covid ataca, né? A área Sim, pulmonar. sim. Ai, ai. Adriele, então, infelizmente a gente já tá chegando aqui no final, porque eu preciso gravar essa Imagino. live. Mas senão a gente ficava aqui conversando bastante, né? Vai ficar Tá gravada, depois eu ótimo. mando lá o link para você. E assim, e já há um tempinho que eu trabalho na Oppo, mas eu não tinha esse vínculo de conhecer nas redes sociais, né? Depois que a gente começou realmente o Instagram daqui da Oppo, que a gente começou a administrar, então eu fui, né, conhecendo essa rede de vocês fantástica, né? De pessoas que estão em Bom, fila, que fizeram disso uma causa, né? uma causa de vida, né? Isso, E trabalham em cima disso. E isso é muito sim. fantástico, né? E eu vou É, entrar eu nessa falo rede que também aí, conhecendo vocês. quanto mais, melhor. Pode vir, todo mundo que está aqui, todo mundo. Quanto mais gente divulgando, quanto mais gente falando sobre a doação, é melhor. Eu É. falo, né? Às vezes as pessoas, cada um tem uma forma de ver o pós-transplante, né? Uma forma de viver mesmo, né? E algumas Uhum. pessoas falam, ah, eu não tenho esse dom, assim, né? De continuar. Até uma amiga muito querida, ela falou, Dri, eu admiro o seu jeito, né? De continuar a divulgação e tal, mas eu quero esquecer o que eu passei. Eu falei, eu respeito o seu modo de pensar, mas eu acho assim que como eu recebi, o meu pensamento, não julgo, né, quem não é assim. O meu pensamento, como eu recebi o meu tão sonhado e esperado pulmão, eu quero que todo mundo consiga. Aí, como a gente pode ajudar? Divulgando, né? Levando a conscientização para mais pessoas, e é assim que eu quero continuar até sempre, Que bom. E né? a gente agradece, porque contribui Não tem que muito. agradecer. Eu agradeço por poder participar disso. Que bom. E, Adriele, então, assim, primeiro, agradecer, né, por você estar aqui com a gente. Beijo, Kelly. A galera aqui de Sergipe, Aracaju, Nordeste. Galerinha amada. Aí tá frio? Tá nada, esquentou Tá não, muito aqui, esquentou, né? muito. Ah, que aqui tá quente. Ah, mas eu imagino. Aí é muito quente, né? Quando Eu passar tenho. tudo isso, aí a gente traz você, traz a Clarice para poder palestrar. Espero É ir isso aí aí. também para conhecer Com vocês, viu? certeza, com certeza. Eu falo que se Deus quiser, né, tudo isso vai passar e a gente vai poder fazer muita coisa juntas ainda, né? Com Ajudar muito certeza. mais, né? Beleza. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você deixasse assim aquela mensagem, né, final Aham. para todos que vão assistir, estão assistindo, que vão assistir em outro momento. Fique à vontade. Eu que agradeço por poder participar da live, estou muito feliz, né? Como eu sempre digo, falar sobre doação de órgãos é falar sobre vida, né? E hoje eu vivo, eu renasci a partir do transplante. Então, eu sempre
peço assim muito a Deus que dê força para as pessoas que estão em lista, porque eu falo que no meu período de espera foi muito difícil, mas eu sou muito agraciada por Deus, porque eu tive muita fé